Fala Maker, meu nome é Landy Júnior e esse é mais um vídeo da série sobre skates elétricos. E hoje a gente vai falar sobre uma das partes que já foi difícil de se encontrar, praticamente todo mundo tinha que customizar, mas hoje em dia a gente acha facilmente no mercado, inclusive com várias customizações. A gente vai falar sobre suporte do motor. Nós vamos ver então algumas coisas relacionadas aos modelos que a gente tem desses suportes, ao tamanho deles, dependendo do tipo de motor que a gente vai utilizar. Além disso, a gente vai ver sobre suportes de uso interno, ou seja, que ficam embaixo do skate, outros suportes que são para utilização reversa, em que eles ficam para fora do shape praticamente. Nós vamos falar sobre a barra de reforço, algumas customizações e regulagens que a gente também encontra nesse tipo de suporte, beleza? Bom, e para a gente falar então a respeito de suporte, a gente está falando aqui, obviamente, de um setup que utiliza motor de cinta. Se você não tem ideia do que é esse setup, né, do que a gente está falando aqui, dá uma olhada nos vídeos sobre motores, em que a gente fala dos tipos de motores que a gente está utilizando, inclusive um desses e por que eu acabo utilizando esses motores nos meus setups. Além disso, a gente tem um vídeo sobre polias e correias que também vai ser bem interessante para você acompanhar aí essa linha de raciocínio e poder fazer a escolha das suas peças. Bom, vamos lá, vamos falar então dos suportes, tá? Falando um pouquinho aí sobre os modelos. Quando a gente está pensando em utilizar um motor de cinta, a gente tem que pensar também, né, no suporte e qual vai ser o truck que a gente vai utilizar, pois afinal de contas o suporte é fixado no truck. Como eu já falei no vídeo sobre trucks, eu acabo utilizando os modelos que tem esse perfil, né, muito semelhante ao Caliber 2, tá? Então ele tem esse aspecto aqui mais quadrado. Isso porque normalmente a gente utiliza uma peça que vai fixada no truck, e aí a gente tem uma segunda peça em que ela é fixada nesse suporte e a gente faz a fixação do motor aqui. Então, por que a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Quando a gente está utilizando um truck Caliber, ele vai ter esse tipo de perfil, quase quadrado, digamos assim, né? Quando a gente está utilizando o Paris, que é um dos que eu comentei que também é bastante utilizado, ele é completamente redondo, tá? Então, né, se você tem um Caliber, não adianta pegar um suporte arredondado, que você não vai conseguir fazer a fixação. Além disso, a gente precisa ter atenção ao tamanho do motor que esse suporte comporta. Então, por exemplo, essas furações aqui, elas são para fixação do motor. E aí a gente pode ter furações para motores de 50 mm e outros, né, suportes, como é o caso desse daqui, para motores de 63 mm, beleza? Bom, e aí a gente vai falar então sobre a utilização de um suporte reverso ou de um suporte interno. Nesse caso da imagem, vocês estão vendo na imagem da direita, que é a utilização de um suporte reverso, em que o motor fica para fora do shape. Normalmente, esses suportes, eles já têm, né, um ajuste, permitem um ajuste em que o motor fica bem mais elevado. Então ele dá esse ar mais agressivo, enfim, ele distancia também um pouco mais o motor em relação ao solo, tá? Essa imagem aqui da esquerda, ele já é um setup utilizando um suporte interno. Então o motor ele fica protegido, vamos dizer assim, embaixo do shape. Eu quero mostrar para vocês, né, o que aconteceu no meu primeiro setup. Esse aqui foi o primeiro skate elétrico que eu montei, tá? Vocês percebam que ele é monomotor, né, obviamente, e eu não tenho espaço suficiente para comportar esse motor embaixo do shape. Só que o que aconteceu? O suporte que eu tenho aqui, ele é um suporte que foi projetado para uso interno. Quando eu joguei ele para trás, vocês vão ver que ele está reto, ele não ficou inclinado, né? E isso fez com que, quando eu estivesse andando, o motor estivesse muito próximo ao chão. Então, dependendo das irregularidades que eu pegava, eu tinha um desgaste aqui no motor, eu arranhava o motor. E um outro aspecto, né, um erro de projeto nesse caso aqui, é que esse shape, ele tem um tail. Então, há uma tendência em pisar aqui no tail, e com isso eu também ter aí o atrito do motor. Então vale ficar esperto no setup que você está querendo montar,
tanto no visual, como também no que você já tem de peças, ou se você ainda não comprou. Então, por exemplo, se eu já tenho o shape e eu sei que ele tem um tail, é ideal que eu faça a utilização de um suporte interno para o motor ficar protegido, eu poder pisar no tail sem problema algum. Se eu tenho já a intenção de fazer um outro tipo de setup, um visual mais agressivo, deixar o motor mais exposto, enfim, eu posso fazer a utilização de um suporte reverso, beleza? Bom, vamos lá então, vamos passar aqui para as comparações em que eu estou mostrando para vocês justamente essa diferença de tamanho entre o suporte reverso e o suporte interno, né? Então, eles acabam tendo essa diferença de tamanho. Aqui, vale destacar que por eles terem, né, dimensões diferentes, isso vai interferir no tamanho da correia dentada que a gente vai precisar. Obviamente, o suporte, né, reverso, ele vai me exigir, né, uma correia dentada um pouco maior para a gente poder fazer o setup aí de forma adequada, tá? Bem, e aí para a gente falar um pouquinho sobre o setup com dois motores, é importante destacar que na maioria das vezes a gente acaba fazendo a utilização de uma barra de reforço, uma barra que conecta esses dois suportes, para evitar que a gente tenha qualquer deslocamento, né, ou que o suporte acabe, digamos assim, sofrendo alguma deformação, e com isso a gente ter aí um motor encostando no outro, ou ainda um deslocamento com que faça com que eles não trabalhem mais, né, na mesma sincronia. Então aqui é um detalhe, digamos assim, mas é importante de mencionar, não é obrigatório, mas acaba sendo um reforço aí para evitar qualquer tipo de problema no seu setup. Então, de forma geral, a gente acaba tendo, né, suportes, como eu comentei com vocês hoje já, bastante acessíveis, mas a gente ainda tem uma comunidade bastante forte em que há essas customizações. E aí a gente tem desde sites de impressão 3D, como o Thingiverse, que a gente consegue encontrar os suportes. Muita gente acaba pegando esses projetos e aí mandando usinar, mandando, né, fresar o alumínio lá para fazer esses suportes. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas customizações que a gente encontra que resolvem, né, alguns problemas aí que, se vocês tiverem, vocês já sabem também como resolver. A gente está vendo aqui na imagem da direita esse suporte com um terceiro rolamento, vamos dizer assim, que está encostando, né, na correia. Isso para quê? Para forçar com que a correia feche muito mais a polia e evite que a gente tenha a correia girando em falso na polia, tá? No vídeo sobre polias e correias eu mencionei que eu não costumo utilizar a correia com padrão HTD 3M, justamente porque o dente dela é muito baixinho, né, e a gente acaba tendo esse tipo de situação. Aqui a gente está vendo que é justamente uma correia, né, HTD 5M, e que eles também estão colocando esse rolamento justamente para evitar esse tipo de situação. Uma outra característica que vale destacar aqui é que, se vocês verem perto da polia, a gente tem um X. Esse desenho de suporte que eu mostrei para vocês, ele é reto, né? Então esse aqui é específico para o modelo, né, para o tamanho de motor 63. Esse tipo de suporte em X já permite a gente utilizar tanto para motor 63 como para o motor de 50 milímetros, tá? Então vale vocês avaliarem quais são os tipos de peças ou de motor, de truck que vocês vão fazer a utilização, para ver quais são as opções de suporte que vocês vão encontrar. Aqui é um outro tipo de suporte, tá? Em que a gente tem esse X que eu comentei com vocês, então nos permite utilizar motores tanto de 50 como de 63 milímetros. Ele tem essas três furações para a gente poder regular a distância deles e poder fazer esse tensionamento da corrente, ou ainda utilizar ele internamente ou ele reverso, como a gente viu. E além disso, esse miolo, né, vocês podem ver que ele sai, então ao invés de ter essas duas peças, como eu comentei, ele acaba tendo essa peça aqui, digamos, né, como um enxerto, né, como uma bucha, em que a gente pode trocar e utilizar ele arredondado para o truck Paris, ou fazer, né, esse embuchamento para utilizar com um truck Caliber.
Bem, como eu disse, já foi difícil, né? Já passou o tempo em que era difícil de se encontrar esses suportes, hoje a gente tem muito mais acesso para isso e também diversos modelos e customizações. Vale mencionar que existem algumas comunidades, alguns fóruns em que a galera faz quase que um grupo de compra, ou seja, alguém pega esse projeto, né, ou ajusta o projeto e tudo mais, e na hora de mandar produzir, meio que gera uma lista, né, de todo mundo que vai querer ali uma, duas peças, e aí faz, né, a produção em lote com um custo mais acessível. Enfim, essas são as características aqui, algumas informações a respeito do suporte dos motores, que eu acho que vale a pena você ficar esperto na hora de pensar no seu setup, se ele for de motor de cinta, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!